Amigos e minhas amigas, né? Estamos agora na nossa terceira aula sobre ligações químicas, tá bom? A primeira aula fizemos a introdução, a segunda falamos sobre ligações iônicas e hoje falaremos sobre ligações covalentes. Então, tenha uma boa aula hoje, tá? Bem, pessoal, o que seriam então as ligações covalentes? Simplesmente são com ligações feitas entre substâncias que têm a tendência apenas de receber elétrons, tá certo? Então, o que são essas substâncias? São não metais ou semimetais e não metais, tá ok? Na aula anterior, a gente viu que ligações iônicas eram feitas entre metais e não metais. Dessa vez, são substâncias, né, que têm a tendência a receber elétrons, tá? Então, normalmente, o que acontece? Quando você tem substâncias que têm a tendência de receber elétrons, elas, no caso, elas vão compartilhar esses elétrons entre si, tá ok? Então temos um exemplozinho, tá? O que, que a gente observa? Temos aqui o cloro, o seu mesmo elemento, né? O Cl, né? 2, né? Ou seja, o cloro duas vezes, né? O que, que vai acontecer? Ele vai compartilhar, né? Um elétron, tá ok? Da sua última camada, né? Ah, professor, mas o cloro, né? Tem 7 elétrons, né? Ele tem 7 elétrons, mas não tem problema, tá? Se ele fizer um compartilhamento, né? Ele vai ter o quê? Vai ter os 8 elétrons, mas só que o quê? Momentaneamente, os elétrons vão estar saltando de um átomo para outro, tá ok? E essa representação, normalmente, né, ligação covalente, é feita através de um tracinho, tá ok? Então, cada compartilhamento de dois elétrons, certo? Você é representado por um traço. Dois elétrons, um traço, tá ok? No caso aqui, a gente tem o nitrogênio. Nitrogênio, já que são dois, a gente representa, né, N2. O que é que acontece aí? O nitrogênio, certo, pessoal? Ele é da família 5A. Por ser da família 5A, ele vai ter na sua última camada, a camada de valência, que já falamos em outra aula, certo? Vai ter 5 elétrons. Então, o que é que acontece? Os 5 elétrons, tá? Eles precisam, para ficar estáveis, né? Precisa o átomo ficar com mais 3, ou seja, 8 elétrons. Então, onde ele vai tirar esses elétrons? Vai tirar do outro nitrogênio, tá? Mas, como eu disse, é um compartilhamento. Então, ambos vão ficar usando esses 3 elétrons, tá? Então, essa ponte, né, que vai acontecer entre eles, vai ser simbolizada por 3 tracinhos. Por que por 3 tracinhos? Porque são 3 pares de elétrons, tá? Que vai acontecer essa ligação. Temos então a representação aqui, por exemplo, do hidrogênio com flúor, tá? O que, que vocês observam? O hidrogênio, né? Ele vai compartilhar, né, apenas um elétron, né, que ele possui com o flúor. O flúor também, já sendo a família 7A, assim como o cloro, ele precisa apenas um, tá? No caso aí, vamos fazer também uma ligação covalente. Ah, professor, o hidrogênio, né, ele não pertence à família 1A, não? Não, no caso aí, atualmente, né, a sua localização está indefinida, né? Por ele ser um gás, né, não ser um metal, então ele apresenta mais características do que? De um não metal, tá ok? Ah, mas é por que então ele estava na família 1A? Porque ele termina em S1, tá? Todos os integrantes da família 1A, todos eles terminam com S1, tá joia? Outro exemplo aí, o hidrogênio e o cloro. Pronto. O hidrogênio e o cloro, né, tem a mesma característica, né, do hidrogênio com flúor, né? Todos os dois pertencem à família 7A. Então é o mesmo tipo de ligação. Então temos aqui, certo. Então, pela estrutura do esquema de Lewis, né, que a gente está vendo, o esquema de Lewis aqui, né, o que que você observa? Temos o carbono, tá? O carbono e o hidrogênio. Aqui no caso, né, a gente já tem aqui uma distribuição eletrônica, né? O carbono e hidrogênio é a substância metano, né? Tá certo? De certa forma é um gás, pode ser considerado como combustível também, né? Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio, temos aqui um S1. Então, tá vendo aí que ele vai doar apenas um elétron, tá? Já no carbono, ele tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p2, né? Isso quer dizer o quê? Que na sua última camada, camada de valência, ele vai ter apenas 4 elétrons. Bem, já que com isso ele tem 4 elétrons, né? Então ele pode fazer o quê? 4 ligações, tá ok? Por quê? Porque tem que respeitar a lei, né? Ou a regra do octeto. Essa regra do octeto tem que ter o quê? 8 elétrons na última camada. Então ele vai precisar o quê? Se for para se ligar com hidrogênio, para ficar estável, ele vai precisar mais 4 hidrogênios, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 hidrogênios, né? Esses 4 hidrogênios, né? Formam a fórmula CH4, tá? Então o que é? É o carbono
né, com as suas 4 ligações, ligado a hidrogênio com só uma, né? Então, o que ele vai fazer? Vai fazer uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, que de que tipo? Covalente, tá ok? A representação deles, então, seria essa daqui de baixo, tá? Aí a fórmula é chamada estrutural. Fórmula estrutural é essa fórmula que representa, né, as ligações, né, entre os elementos. Pessoal, e essa CH4? Fórmula molecular, tá ok? Então essa aqui, ó, CH4, é a forma simplificada, tá? Essa, no caso, é empírica, porque é a menor forma que ela pode ser apresentada, tá? Empírica quer dizer isso, né? Quando a representação dela é a menor possível, tá? Então, é a forma molecular. E a outra é a fórmula estrutural. Nesse outro exemplo aqui, temos o quê? Temos um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, tá? Professor, por que é ligado a 3 hidrogênios? Pessoal, já falei, ele pertence à família 5A. Se ele pertence à família 5A, então isso quer dizer o quê? Que ele precisa receber mais 3 elétrons para ficar com 8, tá? Regra do octeto, tá bom? Então ele faz uma ligação com o hidrogênio, faz outra hidrogênio, com outro hidrogênio e faz mais outra com outro hidrogênio, tá? Ah, professor, só pode ser com hidrogênio? Não, tá? Isso é um exemplo de uma substância, né, que no caso a amônia, NH3, tá, está sendo formada, tá? Então não é somente esse, tem outras substâncias. Esse é um exemplo mais simples que pode ser formado, tá, com nitrogênio, tá, que é o NH3. Então temos aqui a fórmula, no caso aqui, né, fórmula molecular NH3, tá certo? Desenhada aqui em cima. E aqui eu temos a fórmula estrutural, tá? Que é a fórmula que representa o nitrogênio se ligando ao hidrogênio, tá? Através das suas 3 ligações covalentes. Tá? Lembre-se, ligações covalentes, tá? Acontecem entre substâncias não metálicas. Aqui temos a fórmula do etano, certo? C2H6. Ah, professor, C2H6 já complica. Não, calma. Ó, o hidrogênio ele deve ser considerado como um elemento que vai ficar na periferia, certo? Então você se preocupa primeiro com o quê? Com o carbono. Então o que acontece? O carbono primeiro vai aqui se ligar no meio, joia, um ao outro, fazendo o quê? Uma ligação. E as outras 3 ligações, formando 4, né, ligações, tá? As 4 ligações o quê? Covalentes, vão ser ligadas aos outros hidrogênios. Ah, professor, por que isso? Eu não estou entendendo. Bem, o carbono, ele termina o quê? Com 4 elétrons na última camada. Então, ele precisa receber 4 para respeitar a regra do octeto, tá? A regra do octeto, lembre-se, tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, já que ele já se ligou ao carbono, então 4 mais 1, 5, 6, 7 e 8 elétrons. Então, ele precisa se ligar aos outros hidrogênios para poder ficar completa, a sua ligação ficar, né, estável, tá bom? Então, aqui eu tenho a fórmula molecular dele, não, essa é a fórmula, fórmula estrutural de Lewis, e temos aqui a fórmula estrutural, tá? E a fórmula molecular é essa aqui, C2H6, tá joinha? Passando. Bem, pessoal, aqui então a gente chegou à definição, tá? O que seria a ligação covalente coordenada ou a chamada dativa, tá? Nos livros de vocês deve estar coordenada, tá bom? Então, quando isso acontece? É quando você tem uma substância, né? Então, essa substância, ela faz a ligação necessária para que ela fique estável, só que na natureza, né? Para explicar o fator de existir uma substância que tem outro elemento ligado a ele, mesmo ele estando estável, então criou-se essa ligação covalente coordenativa, né? Ou dativa. Então, o que é que acontece? Quando acontece essa ligação, é quando a substância já está estável, mas que, né, ela precisa estar ligado a um outro elemento, né, para que prove-se, né, a existência dela, tá? Então, ele vai fazer o quê? Para que aconteça essa ligação? Ela apenas doa elétrons que ela já tem, tá? Por exemplo, aqui o enxofre, certo? O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, isso quer dizer o quê? Que ele pertence à família 6A, tá ok? Então, se ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa apenas 2 elétrons para ficar estável. Bem, se o SO2, né? O que acontece? O SO2, eu tenho elétrons a mais? Como é que eu tenho elétrons a mais? Pronto, porque o SO, pessoal, já criaria uma estabilidade. Porque o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Se ele se ligar ao enxofre, vai ter duas pontes, né? Duas ligações duplas, né? Então isso quer dizer o quê? Que ele ficaria já estável. Se ele tem 6 mais 2 elétrons, vai ficar com 8. E o oxigênio? 6 elétrons mais 2, 8. Beleza. E por que ele tem
esse outro oxigêniozinho ligado a ele, pessoal, porque existe realmente, né, o dióxido de enxofre, tá? Então, para determinar, para que prove-se a existência dessa substância, né? Então, criou-se essa regra, né? Essa coordenativa ou dativa. Então, essa regra mostra, né, que o átomo, né, também pode doar, né, digamos assim, temporariamente, elétrons, né, para um átomo que está precisando, tá? Para que essa molécula, né, essa estrutura fique completa, tá? Então, no caso, o oxigênio, já que ele tinha 6 elétrons, ele precisava de quanto? Mais 2. Então, a dativa é isso. Ela vai emprestar, né, a representação dela não é um tracinho, é uma seta, tá? Então, ele vai emprestar sempre, né, nesse caso, 2 elétrons seus para outra substância. Então, normalmente, a ligação só é feita, certo? Através, né, fazendo pontes, né, de empréstimos de 2 elétrons, tá ok? Então, quando uma substância, novamente, quando a substância já apresenta estabilidade, tá? Uma substância já apresenta estabilidade quando está ligado entre dois elementos ou mais, tá? Mas ela, devido à sua existência, né? Sua possibilidade de existir, ela precisa de outro elemento, né? Essa prova, essa existência desse outro elemento, só é comprovada através de uma ligação dativa, né? Que ela foi criada, então, exatamente para mostrar que é possível, né, existir a substância através de quê? De uma espécie de um empréstimo, tá? Então, um elemento empresta os seus elétrons para outro, tá bom? Então, isso é que é a ligação dativa ou coordenativa, tá? Então, pessoal, isso aí encerra a nossa aula de hoje, tá? Desculpe se demorou muito, mas eu queria ser bem explicado, tá ok? Então, até uma próxima aula. A gente vai estar de novo. Quarta-feira temos as nossas aulas, né, com correções, né, de exemplos, tá ok? Nessa quarta iremos fazer o quê? Iremos fazer uma tira-dúvidas das questões que vão cair na nossa atividade, que eu entrego, né, vai ser até o dia 4 agora de setembro. Então, pessoal, até mais. Tchau.